Pai do Senhor, irmãos, hoje nós já estamos no módulo 4, né, dos nossos estudos aí do IEP, né, o tema de hoje é: existe libertação genuína? Então a gente vai bater em cima desse tema, né, para a gente entender sobre essa questão de libertação genuína, né. Eu vejo muitas pessoas falarem, né, abordar esse termo genuíno, mas as pessoas não explicam exatamente o que seria genuíno, né? Genuíno, a palavra genuíno em si, ela é sinônimo daquilo que é real, aquilo que é legítimo, né? Então, assim, eu particularmente, quando eu imaginava a palavra genuína, eu imaginava que tinha conotação com algo imutável, entende? Tipo assim, genuíno significa que você vai ter uma libertação e você não vai mudar mais. Por exemplo, eu aceitei Jesus, eu fui liberta de tudo aquilo que era errado, então a partir de agora, genuinamente, imaginava eu, né, que eu não vou ter mais pecado, eu vou estar totalmente fora daquele universo que eu vivia e vou viver de forma genuína, ou seja, legítima, plena e imutável. Mas, na verdade, o genuíno não tem conotação nenhuma, ou melhor, ela não é sinônimo da palavra imutável, né, ou seja, daquilo que não muda. Então, na verdade, você pode ser legítimo, né? Que genuíno significa um ouro genuíno, um ouro legítimo. Pode ser algo legítimo, mas todavia, né? Ele pode ser mutável, sim, né? Então, vamos lá. Eu quero pegar alguns pontos aqui sobre libertação e hoje a gente vai abordar muito, como vocês viram aqui na quarta, né? Sobre libertação da lei. Então eu tenho muito assunto aqui sobre libertação da lei, né, e gostaria de aproveitar bastante o tempo. Então, por conta disso, eu tenho aqui 4 temas, mas eu vou abordar apenas 3, tá bom? Então vamos lá. Então seria libertação da lei, possessão, maldição hereditária e libertação pessoal, né? Então eu vou excluir aqui a possessão, porque eu acho que possessão, como nós todos aqui já estamos em Cristo há muito tempo, então acho que não vai assim ser tão útil agora, no que a gente está precisando dentro do IEP, entendeu? Vamos começar então falando de libertação da lei, né? Vamos pegar Romanos, o capítulo 3, o versículo 10, por exemplo. Romanos capítulo 3, versículo 10 até o 26. Eu só simplifiquei aqui algumas coisas, só para os irmãos entenderem. Então, assim, eu não vou ficar lendo tudo, senão vai estender muito o vídeo. Então, vamos lá. Em Romanos 3, os tópicos principais desse capítulo, por exemplo, ele vai falar que não há um justo sequer, né? Do capítulo 3, mas o versículo 10 ao 26. Então, entre o 10 e o 26, o que ele está abordando de principal seria: não há nenhum justo sequer. A lei serve para apontar todos, né? Ou seja, serve para apontar o pecado que está em nós, né? E todos pecaram, ou seja, não existe nenhum justo, e todos estamos destituídos da glória de Deus, né? Aí Paulo vai dizer que pela fé em Cristo Jesus, todos que creem, né, em Jesus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então, ou seja, eu abordei esses 4 pontos aí para vocês começarem a entender. No capítulo 3, né, de Romanos, no versículo 10 ao 26, ele vai abordar esses pontos. Primeiro ele vai dizer que não há um justo sequer, ele vai dizer que a lei serve para apontar, ele vai falar que todos estão destituídos da glória de Deus, e por fim ele vai dizer que a lei não salva, né? Então nós já fomos, a lei não tem a força para salvar ninguém, e que ninguém por si só conseguiria, ou seja, não há um justo para vencer a lei, né? Então Jesus vem e gratuitamente ele nos justifica, né? E a gente consegue receber a redenção, né, por Cristo Jesus. E outra coisa também que eu queria abordar é que Paulo dá muita ênfase à lei, né, ao legalismo. Por quê? Porque o sistema jurídico de Roma, todos ali tinham conhecimento, então era algo muito usado, né, nesse período, porque Paulo está pregando aos romanos. Então o que acontece? Eles usam muito ele dá muita ênfase sobre a lei, sobre o legalismo por conta disso, porque ele sabia que era uma forma perfeita de abordar com o povo, de falar uma linguagem que todos entenderiam. Tá certo até aí? Então vamos lá. Já vamos dar um pulo aqui para Romanos 6, no versículo 1 ao 5. Então eu vou fazer os pontos aqui novamente do 1 ao 5 do versículo, né? Então vamos lá.
Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior em nós? Então ele mesmo faz a pergunta, eu falei isso aqui também no grupo, que ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo responde, né? Uma pergunta retórica, né? Ele faz perguntas que seriam possíveis de alguém perguntar, ou seja, ele vai mandar uma carta, né? Falando ali acerca da lei, né? Dando a lei como exemplo e falando como que nós fomos libertos, né? Através de Cristo. E aí o que ele faz? Ele imagina que alguém poderia fazer uma pergunta, então automaticamente, baseado nisso, ele mesmo faz as perguntas retóricas e dá as suas respostas, né? Então ele fala, permaneceremos no pecado para que a graça seja maior, por quê? Porque a gente leu antes que a lei, né, ela não tem a força, então a graça superabundou a lei, né? Ou seja, a graça superabundou o pecado. Então ele pergunta, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior? Ele fala, de maneira nenhuma, né? Então ele fala, fomos batizados em Cristo, na morte de Cristo. Aí ele fala também, um outro ponto, ele fala, fomos sepultados com ele, certamente seremos também ressuscitados com ele. Ou seja, Paulo usa o termo, para começar aqui, usa o termo certamente, o que também nos dá base para entender que certamente seremos salvos, né? Muitas pessoas têm dúvida da sua salvação, muitas pessoas se perguntam, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser? Então, se você alcançou o compreendimento de Cristo, né? A graça de Cristo, né? Você era destituído dessa graça, mas agora você faz parte dessa graça, né? Então Paulo afirma aqui em Romanos 6, ele fala o seguinte, olha, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, assim fomos nós. Nós somos coparticipantes dessa morte e certamente dessa ressurreição. Ou seja, da mesma sorte que Cristo morre, vencendo a lei, ele te dá a autonomia, a autoridade para que você faça parte dessa graça, né? E automaticamente ele fala o seguinte, certamente também seremos coparticipantes dessa ressurreição. Então, ou seja, se você é coparticipante da morte, certamente será da ressurreição. Então, isso é uma das certezas que nós temos de que seremos salvos, entende? Paulo usa o batismo como exemplo, né? Ele crê que morreremos para o pecado e receberemos um novo eu, ou seja, uma nova natureza. E essa natureza, ela consegue se livrar do pecado. Então, eu vou ter que te explicar aqui 2 pontos, né? Para te explicar esses 2 pontos, você vai dizer, poxa, mas se eu fui livre do pecado, então como que eu continuo pecando? Vou te explicar agora. Então, Romanos 6, no versículo 6 e o 7, ele vai trazer aqui pra gente uma ideia da nossa pessoa dividida, né, dentro de uma dicotomia aí, dividida em 2 elos. Por exemplo, ele vai falar do velho homem e vai falar do corpo de pecado. Aí você vai dizer, não, ele certamente está falando da mesma coisa, mas na verdade não, ele não está falando da mesma coisa, ele está falando de coisas distintas, sim, e nós vamos ver isso ao decorrer, né, dos seus escritos, né? De acordo com o que a gente for lendo e estudando, você vai percebendo que de fato existe uma diferença do velho homem, que ele está falando lá no capítulo 6, né? No versículo 6 e o 7, vai ter uma grande diferença do velho homem para o corpo de pecado, né? Ou seja, gente, por que eu não estou pegando para ler os versículos aqui? Senão vai ficar muito extenso. Então eu só estou te dando a explicação. Você tem que pegar a sua Bíblia enquanto você está assistindo esse vídeo e estudar para você entender do que eu tô falando aqui, tá certo? Então vamos lá. O velho homem e o corpo de pecado. Irmãos, tem uma grande diferença. O velho homem, Paulo explica o seguinte, quando ele fala que nós morremos para aquele velho eu, e ele vai dizer que nós recebemos um novo eu, né, que ele vai falar no 1 ao 5 do capítulo 6, que eu já te disse aí, ele vai dizer o seguinte, que você sim morreu, mas você morreu aquela velha mentalidade, aquelas velhas atitudes, ou aquele velho conceito. Sabe aquele conceito, quando não há lei, não há pecado? Tipo, eu não acho que isso aqui é errado, você tá no mundo, você não tá debaixo de uma regra, você não é regido por uma regra, então automaticamente qualquer coisa que você faz é certo, entende? Então ele vai dizer que quando você aceita Cristo e Cristo faz sentido para você, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que todos somos criaturas de Deus, mas que ele vai nos dar poder para alguns, né? Ou seja, ele vai dar poder para que aquele que aceita Cristo, ou melhor, que aquele que Cristo chama, ele seja feito filho de Deus. Então, a partir do momento que você é feito filho de Deus, você recebe o poder para ser feito filho de Deus, você passa a ser coparticipante dos sacrifícios de Cristo.
Tá entendendo? Então você é participante da morte e participante da ressurreição. Então o que acontece? Dentro desse conceito, ele vai dizer que o velho homem e o corpo de pecado são duas coisas diferentes. Ou seja, o velho homem, como eu já disse aqui, são seus conceitos mentais, é aquilo que você crê, é tudo aquilo que você tinha no mundo, isso foi aniquilado da sua vida. Você agora entende Cristo e pensa como Cristo, você quer viver as coisas de Cristo. Mas, todavia, o corpo de pecado seria o quê? Seria essa natureza adâmica, né? O seu corpo, os seus desejos, a sua vontade. Então, essa natureza adâmica, né? Como eu falei em outros vídeos, né? Nos módulos anteriores, que essa natureza adâmica jamais você vai conseguir romper essa natureza. Essa natureza, você nasceu dessa natureza, tá entendendo? Quando Adão e Eva, eles pecaram ali, eles automaticamente houve uma ruptura no mundo espiritual entre o homem, entre a humanidade e entre Deus, né? Então, Adão e Eva ali são os nossos pais, né? Então, a gente sai dessa... A gente herdou deles esse pecado, né? Então, uma das questões também da maldição hereditária, isso é uma coisa que vem conosco, né? E é uma ruptura que, como essa lei foi quebrada, né, de tal força, que é uma coisa que a gente não consegue jamais romper, né? O nosso corpo de pecado você não vai conseguir romper essa maldição que a humanidade recebeu, mas todavia veio aquele que é justo, santo, suficiente para vencer a lei. Então, essa força de você perder a ruptura com Deus, o Senhor Jesus veio e resgatou. Tá entendendo? Então assim, mas a gente sabe que toda ação tem uma reação. Então a ação do pecado deles é a nossa reação de continuar pecando. Você tá entendendo? Carnalmente, né? Porque a sua carne é pecaminosa. Então você tem desejos, vai ter desejos pro resto da vida, né? Uma criança, já vê que a criança já tem desejo de fazer aquilo que é errado. Toda vez que você fala com uma criança, não faz isso, a criança quer fazer justo aquilo que você falou para não fazer. Por quê? Porque é uma natureza, tá entendendo? Então essa natureza que você herdou, certamente jamais você vai conseguir aniquilar essa natureza, mas todavia os seus conceitos, que é onde você vai ser salvo, né? Que você vai ser salvo é o quê? É dentro da sua índole, dos seus conceitos. Então, a partir do momento que você entende Cristo e se faz participante, né? De todo esse enredo que Cristo cria, você mata o velho homem. Então, Cristo vem para matar o velho homem, mas contudo você permanece num corpo de pecado. Entendeu o que Paulo está falando? Lê aí na sua casa Romanos capítulo 6, versículo 7 o 6 e o 7 para você entender na risca. Se você tiver dúvida, entre em contato, né? Coloca suas perguntas aí. E se você faz parte do IEP, você entra lá no grupo do IEP e pergunta, a gente vai te responder mais na risca. Mas eu tenho certeza que você que tem a apostila, você certamente vai entender na risca, que a apostila está muito bem explicada, né? Aqui é porque eu estou falando muito rápido. Então vamos lá, no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 8 ao 10, eu estou dividindo assim, né? Estou pegando os pontos principais. Ele vai falar: morremos pro pecado no sentido moral, né? Eu disse isso aqui. Então é o seguinte, você morre pro pecado no sentido moral. Então é o seguinte, você nunca mais vai ter aqueles conceitos que você já teve um dia. Aquilo de você achar, não tem nada a ver eu fazer isso. Não tem nada a ver. Então essa moral que você tinha antes, essa moral morre. E você passa a ter uma nova moral. Toda vez que você peca agora, quando você se fez participante do corpo de Cristo, essa moral sua mudou. Por quê? Toda vez que agora que você vai errar, você pensa diferente. Então, quando Paulo fala do velho homem, é exatamente a sua velha natureza, a sua velha formação, a sua hegemonia, a sua construção que você tinha, agora saiu e agora você ganhou um novo eu, entendeu? Então, ele vai falar que a gente morreu sim pro pecado. Ele vai afirmar que morremos pro pecado, mas estou te explicando que é no sentido moral. Romanos capítulo 6, o versículo 11 ao 14, ele vai dizer: não devemos entregar os nossos membros para o pecado. Aí que você começa a entender o que Paulo está falando. Por quê? Se um pouco acima ele diz que nós morremos para o pecado, então como agora um pouco abaixo ele vai dizer: não devemos entregar nossos membros ao pecado, e sim para fazer a vontade de Deus. É nítido isso. Ele está dizendo
no primeiro ponto, que a gente morre pro pecado no sentido moral. Ou seja, você morreu aqueles conceitos mentais que você tinha de tudo é legítimo, eu posso fazer tudo, não existe regras para mim. Essa moralidade morreu, entendeu? E você agora recebeu um novo eu, né? Um eu transformado, né? E esse eu continua tendo desejos, porque a sua carne é adâmica. Então vamos lá. E ele vai dizer no versículo 11 ao 14, ele vai dizer que não devemos entregar os nossos membros para o pecado, né? Então vamos lá. Romanos, no capítulo 6, o versículo 15 ao 20, eu peguei os pontos principais, ele está dizendo o seguinte: sempre seremos escravos de alguém ou de alguma coisa, né? E ele vai falar, agora somos escravos da justiça. Irmão, tenta entender isso aqui. Tudo na vida você vai ser escravo de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, se você quer ser médico, você vai ter que abrir mão de todo o seu lazer para você se dedicar aos estudos para que você seja médico. Então você se torna escravo daquele estudo, escravo daquele conhecimento, para você chegar no seu objetivo maior. Se você quer enriquecer, você se torna escravo da riqueza, porque você vai ter que trabalhar para adquirir o que você sonha. Você tá entendendo? Se você quer ter poder, você se torna escravo do poder. Então ele tá dizendo o seguinte, que sempre seremos escravos de alguma coisa, para todo sempre. Se você ama uma pessoa loucamente, essa pessoa por exemplo, não tem tanto sentimento por você, você se torna escravo dessa pessoa, porque você vai estar vivendo para todo sempre, tentando hiper agradar essa pessoa, para que essa pessoa esteja presa a você de alguma maneira. Então você se torna escravo sempre. Isso ele está deixando muito claro no capítulo 6, versículo 15 ao 20, que sempre seremos escravos de alguém ou de alguma coisa. Agora somos escravos da justiça. Então ele fala o seguinte: a partir do momento que você era escravo, toda vez que você, né, se investia em uma pessoa ou em alguma coisa, numa luta por alguma coisa, numa conquista, você era escravo daquilo. Mas agora, como você vive os conceitos de Deus, recebeu um novo eu, uma nova índole, uma nova mentalidade, você vive debaixo de fazer a justiça. Então você vive numa luta contínua para ser justo, para que isso agrade a Deus. Então a sua busca agora é gerar a justiça. Então ele fala, agora somos escravos da justiça. Mas entenda que esse termo escravo é no sentido de estar preso, não no sentido da escravidão no lado ruim da palavra. Mas estou dizendo o seguinte, no sentido ruim, onde eles eram, né, escoteados e sofriam, né, e onde eles não tinham contato nenhum com o seu Senhor. O Senhor fazia o que queria do seu escravo. Agora não, tanto que Jesus num determinado ponto, ele nos chama de amigos. Ele fala, já não sois mais servos, mas amigos de Deus. Então é diferente. O termo escravo aqui é no sentido estar preso à justiça, ou seja, você quer viver a justiça, mas você quer por livre e espontânea vontade viver a justiça, entende? Porque você agora ama Cristo, então você quer agradar a Cristo. Então você se torna escravo dessa justiça, mas não no sentido escravo peso da palavra, mas sim o sentido de estar preso, entendeu? Então vamos lá, Romanos, o capítulo 6, o 21, 23. Ele fala, que fruto colhemos no passado? Ele vai dizer, né? O que a gente colheu lá no passado? De quê? A gente colheu nada, né? Não colheu nada. Ou seja, tudo que a gente colheu no passado era pra morte. Então ele fala, o fim de todas as coisas seria o quê? A morte. Então tudo que você colheu antes, todos os seus conceitos ou os seus feitos, seriam para a morte, mas agora não, agora é diferente. Aí ele fala, mas sendo escravo de Deus, colheremos o que por fim? A vida eterna. Então é isso que ele está querendo dizer, vale a pena. Então você vai ser escravo de alguém ou de alguma coisa inevitavelmente, mas ele fala, então, que seja escravo de Deus, ou seja, que esteja preso a Deus, porque você estando preso a Deus, você vai colher o que? Santidade, né? E o fim de todas as coisas? Eternidade, vida eterna. Então, né, porque no final ele vai afirmar, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Está falando o seguinte, ó, já expliquei para vocês aqui acerca do termo escravo, né, que é o sentido de estar preso. Então vamos lá. Ou seja,
Você não obedece mais a Deus para ser salvo. Não, porque eu quero ser salvo, eu tô com medo de ir pro inferno, então eu vou obedecer a Deus. Não, você não obedece a Deus por isso, porque você não tá mais preso à lei. Você tá entendendo? Antes as pessoas obedeciam a lei por vontade de ser salvos. Elas obedeciam a lei e elas viviam um jugo pesado. Por quê? Porque elas queriam vencer a lei, mas jamais alguém vai vencer a lei, porque a lei, ela foi feita para ser quebrada. Já viu que toda vez que você chega em alguém e fala o seguinte, olha, a pessoa não tá com nada, você fala, a partir de hoje você não pode mais beber Coca-Cola. A pessoa nem tá pensando em Coca-Cola, mas você botou a lei, a pessoa vai ficar doida pra querer beber Coca-Cola, entendeu? Então a lei te leva a desejar o mal, entendeu? Então a lei só foi feita pra isso, né? A lei foi feita pra isso, pra ser quebrada mesmo, pra apontar você, pra mostrar que você é pecador e pra mostrar que você jamais conseguiria sozinho, a não ser por meio de Cristo Jesus, entende? Então ele fala, então a gente entende assim, você não obedece mais pra ser salvo, mas por você ser uma pessoa salva agora em Cristo, você obedece a Deus porque o amor de Deus te constrange. Então, para você querer agradar a Deus, você passa a obedecer, né? Agostinho de Hipona, ele disse uma palavra que eu achei muito forte, eu quis compartilhar com vocês, que fala o seguinte: como eu gostaria de conhecer, tal como eu sou conhecido por ti, ó conhecedor de mim. Eu achei muito forte, né, esse pensamento dele, porque ele disse, né, ele gostaria de conhecer a Deus como Deus o conhece, né? Então Deus te conhece completamente, na totalidade, na sua totalidade, né? E ele fala, eu queria te conhecer dessa forma, queria conseguir te entender dessa maneira, né? Ó conhecedor de mim, achei muito forte. E por conclusão, né, do capítulo 6, a gente entende o seguinte: é você entender que a perda da liberdade, por amor a Deus, é a perda mais libertadora que existe. Então, ou seja, você perde essa liberdade, né, que só ia te levar à morte, no final das contas não era liberdade nada, você estava sempre preso àquilo. Você abrir mão disso, isso é a coisa mais libertadora que existe, entende? Então vamos pro capítulo 7, né? Então vamos lá, capítulo 7. Vou ler aqui. Meus irmãos, fala a vocês como pessoas que conhecem a lei, né? Ele está falando para os romanos, conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Ou seja, a lei só está sobre você quando existe, né? Quando ela está viva, quando existe o peso do jugo da lei. Aí ele vai explicar. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela não está mais ligada, né, a esse marido. Ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E o mesmo que venha a se casar com outro, ela não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, né? Por meio do corpo de Cristo, para permanecerem a outro. Presta atenção que ele está falando. Vocês morreram para a lei, vocês eram casados com a lei, né? A lei te apontava, a lei te acusava, a lei mostrava para vocês o seu pecado. Ele falava, vocês eram casados com a lei. Agora não, agora que a lei morreu, ou seja, Cristo morreu e morremos com ele, fomos coparticipantes dessa morte. Aí ele fala, e aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venha dar fruto para Deus. Então ele fala, permanecemos a outro, para dar frutos, né, novos frutos a Deus. Então ele vai dizer o seguinte, nós éramos casados com a lei, é uma analogia. E agora nós não somos mais casados com a lei, porque a lei morreu. Então agora nós somos casados com Cristo, né? Então ele vai dizer aí, ó, no Romanos 7, o 5 ou 7, ele fala, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que davam fruto para a morte. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertos da lei, presta atenção, somos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo, ou seja, o seu novo eu, sua nova mentalidade, sua nova construção mental. Ele vai dizer, o novo modo do espírito, e não segundo a velha forma, o velho homem. Então tenta entender, da velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato que não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu vou te explicar aqui, basicamente. Você não está mais preso à lei. Você obedece à lei porque você sabe, agora você entende que essa é a vontade de Deus.
Então, aquele que ama, ele cuida e ele faz. Entendeu? A lei, quando você está debaixo do jugo da lei, não na graça, a lei, você nunca vence ela. Você está sempre mal, você está sempre para baixo, está sempre deprimido, porque a lei está sempre te apontando, te acusando, e você nunca consegue romper essa lei. Você está entendendo? Só que você tem que entender que Cristo morreu e morremos com ele, somos coparticipantes dessa cruz. E a partir desse momento, não há mais acusação, nenhuma acusação há para quem está em Cristo. Então a lei não tem peso sobre si mais. Aí ele fala, então agora que a lei não tem mais peso, a gente pode pecar, né, deliberadamente? Não, de forma nenhuma. Ou seja, agora você obedece por amor. Porque a lei, a obediência é que mostra o seu amor por Cristo. Entendeu? Então você obedece a lei por amor a Cristo. Mas todavia essa lei não pode mais te condenar. Entendeu agora? Então vamos dar um salto aqui, um pulo. Romanos, depois a gente vai para Romanos 8, não, perdão, Romanos 7, o versículo 8, 10. Aí ele vai dizer, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, é através da lei que você desperta a vontade de pecar, né? Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, né? Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. O mandamento que fazia você, eu vou acompanhar as leis para servir a Deus. Na verdade, ele só produzia morte em mim. Não produzia vida, ele só produzia morte. Mas aí veio Cristo, o único possível, porque o Senhor... Lembra que eu li lá no primeiro, lá no Romanos 3, que ele disse, não havia um justo sequer, não existe um justo sequer na terra. Ninguém faz o bem de forma desinteressada, você é interesseiro. Até para buscar a Deus você faz porque você não quer perder a salvação. E é assim sucessivamente, entende? Então a lei é ruim? Não, a lei é boa porque a lei te mostra o desejo real de Deus, o que Deus gostaria. Você não faz o que seu esposo... por exemplo, se o seu esposo não gosta que você usa vermelho, não é um exemplo, nada a ver. É pecado você usar o vermelho? Não é, mas todavia ele não gosta, então você vai fazer por ele. Você tá entendendo? Você vai falar, não vou usar essa camisa aqui porque ele não gosta, ele não acha legal. Então se eu amo, eu quero agradá-lo, eu quero fazer ele ficar bem. Você entendeu? Amor é isso. Então as pessoas às vezes estão um pouco perdidas no que é amor. Você tá entendendo? Então vamos lá. Então eu já disse que a lei é boa, né? E foi pela lei que nós aprendemos quem é a vontade de Deus. E o 7, o versículo 20, Paulo afirma que jamais mudaremos. Vamos dar um pulo aí. Versículo 20 ao 25, ele fala, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, né? Mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Ele fala, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na sua lei. Então, irmão, o que ajunta você a Deus é o prazer na lei, que você quer fazer o certo. E isso que Deus julga, sabe? Deus não está julgando o quanto pecador você é. Ele está julgando o quanto você quer amá-lo, o quanto você quer servi-lo, o quanto você quer fazer o certo. Então, para fechar, ele fala, né? E vejo outra lei atuando nos meus membros, né, no membro do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a nova natureza que está na minha mente. Mas a lei do corpo é outra lei, você está entendendo? Então ele vai dizer, miserável homem que sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, escravo da lei do pecado. Aqui ficou bem claro que existe uma diferença entre o velho homem e o corpo de pecado, né? Então ele está deixando bem claro ali que na mente dele, ele encontra prazer na lei de Deus, mas na carne ela é pecaminosa e ela tá sempre errando, né? E eu acho que exatamente isso que nos prende a Deus, sabe? Eu acho que até o pecado, ele
ele é algo feito para nos fazer adorar a Deus, porque é através dessa consciência de que você é pecaminoso, é que isso te ajunta a Deus, isso faz você querer chegar a Deus, sabe? É você saber que você é mau, que a sua índole é mau, que você está sempre fazendo o que é mal e sempre buscando seus interesses pessoais. É isso que te une a Deus, porque Deus, ele consegue justificar você, e você jamais se justifica sozinho, né? Então, eu tenho prazer na sua lei, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, por que ele tem prazer na lei? Porque ele sabe que a lei de Deus, ela é justa, perfeita e agradável, sabe? A vontade de Deus é perfeita e agradável. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, por fim, vamos fechar aqui falando sobre maldição hereditária. Irmãos, eu disse aqui, né, eu dei uma pincelada aqui, falando para vocês sobre essa questão que nós herdamos de Adão, né? Essa maldição, ela foi o peso da maldição, que era a morte, né? O Senhor Jesus veio e nos livrou dela, né? Mas as consequências, assim como tem a diferença do velho homem para o corpo de pecado, assim a mesma sorte a consequência de Adão e Eva. Então, ou seja, sua mente foi liberta porque Jesus quebrou aquela maldição, né, na cruz do Calvário. Mas automaticamente o seu corpo permanece na ação que você recebeu do ato deles, né? Então todo ato tem uma reação. Você está livre da lei, mas se todavia você pecar, você não vai receber a reação do seu pecado? Lógico que você vai. Lógico, se você errar, todavia você vai... O homem que pecar, ele vai pagar pelo seu feito. Você tá entendendo? Então é o seguinte, você tá liberto aqui, mas aqui você tá preso. E essa prisão é que você precisa romper a cada dia. Então o que acontece? Então, eu já expliquei para vocês aqui que nós fomos sim libertos da lei, da escravidão. Então a libertação genuína aqui é a lei da escravidão que havia na sua mente. Agora você é livre para pensar da maneira correta. Mas todavia você não está livre de forma completa e imutável no seu corpo de pecado. Seu corpo de pecado vai estar sempre pecando e pecando e pecando. As maldições que eu disse, hereditária, ou seja, a Bíblia vai dizer que né, no finalzinho aí fala, sim, na Bíblia existe maldição hereditária, o que acontece quando os pais né, pecam, né, isso passa dos pais aos filhos, né, e o pecado traz maldição, sim, né, ele vai dizer lá também, por exemplo, nos mandamentos, que o Senhor ia visitar o pecado dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, ou seja, mas a partir do momento que você rompe, ou seja, como eu disse para você que Cristo morreu na cruz e levou consigo todas as amarras da lei, ele leva consigo todas as amarras da maldição. Então, existe sim cadeias hereditárias, de maldição hereditária familiar, existe sim, senhor, existe. Então, você repara para você ver que quando uma mãe tem problema sentimental, aí a filha vai ter, o outro vai ter, o outro vai ter. Uma pessoa tem câncer, por exemplo, o outro tem. Tudo são maldições hereditárias. Mas então você está preso a essas amarras da maldição hereditária? Não, você aceita Cristo, Jesus, essas amarras são quebradas. Existe uma diferença também, irmãos, de você ser um adepto, ou seja, um simpatizante a Cristo, e você ser um filho de Cristo. É diferente. Então, para que essas amarras sejam desfeitas na sua vida, você precisa ser um filho de Cristo, que está escrito no Evangelho de João 1. Vos dá poder para ser feito filho. Você não é filho a partir do momento que você não segue o regimento, entendeu? A vontade de Deus, entendeu agora? Se você está na vontade de Deus, ainda que você peque, como Paulo disse, olha, eu vejo a lei do pecado atuando nos meus membros. Ele está dizendo claro ali que ele tem desejos, que ele tem vontades pecaminosas e que ele erra muito. Ele está deixando muito claro isso. Mas, todavia, ele tem prazer na lei de Deus. É diferente uma pessoa que se arrepende e que ela quer muito aquilo como a primazia da vida dela. E aquela outra pessoa que... Entendeu? É diferente. Então, se você quer que essas amarras sejam quebradas na sua vida, você precisa estar amarrado a quem? A justiça, a Cristo. Lembra que eu disse aqui que você vai sempre ser escravo de alguma coisa? Se você é escravo do pecado, você vai estar sempre nas amarras do pecado. Nas amarras das maldições do pecado, nas amarras... Porque o que cria uma maldição hereditária são o quê? O pecado, que é depositado dos pais aos filhos e assim sucessivamente. E vai vindo de geração em geração. Agora, a partir do momento que você
rompe isso, isso é quebrado. Então, para fechar aqui esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: conclusão geral de tudo, né? A libertação, ela é em partes, né? Como eu disse aqui. E tudo depende da sua condição também, de como você se encontra em Cristo Jesus. Para que isso venha a ter efeito, né? Não é uma coisa básica, não. Tudo é uma coisa que depende, entendeu? Depende da sua condição para você saber em quais amarras você está preso. Se você é escravo da justiça, você é escravo de Deus, você é escravo do pecado, você é escravo dos prazeres. Por exemplo, existe sim, de forma genuína, legítima, real, o arrependimento. Então, o que mostra se você é ou não um verdadeiro cristão é o grau do seu arrependimento. Você está entendendo? Como o apóstolo disse, eu tenho prazer na sua lei. E ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre em mim. Você está entendendo? Mas ele fala: eu tenho prazer na sua lei porque com a minha mente eu sou escravo de Deus, da lei de Deus. Eu sou escravo do que Deus gostaria que eu fizesse. Então tem diferença, entende? O que vai justificar você é o seu grau de arrependimento. Falhas, pecados, você nunca vai deixar de fazer. Agora, qual é o seu grau de arrependimento? Tira por Pedro e Judas, né? Judas, ambos se arrependeram, ambos viram que estavam errados. Mas quando Pedro ele se arrepende genuinamente, fica muito mal pelo seu feito, ele vai para onde? Ele corre para Deus. Às vezes você é orgulhoso o suficiente para fazer como Judas, correr para o outro lado e pensar assim: não, eu tô errado, então eu vou me consertar primeiro para depois eu voltar para Cristo. Você nunca vai fazer isso. Sozinho você não consegue, entende? Você tem que entender que Cristo é o seu regimento. Cristo é a sua base de vida, entende? Então, quando você, mesmo errado, mesmo pecador, você corre para Cristo, sabe? Esse amor de Cristo te constrange, ele te limpa, ele te faz querer recomeçar. Agora, quando você vai oposto a Cristo, o pecado te traz amarras, ele te traz consequências. Então, por mais que ambos vão ter consequências dos seus feitos, mas quando você está debaixo de Cristo, é diferente. Porque você passa pela consequência e quando você dá por si, aquilo passou e o Senhor te ajudou a vencer, né? Porque Ele lança fora os seus pecados, né? No esquecimento. Agora, quando você sai debaixo do regimento de Cristo e você mesmo tenta resolver com as suas próprias mãos, sabe o que acontece? Aquilo se torna um jugo na tua vida, né? E pode ter certeza, todos aqueles que é escravo do pecado, escravo da lei, a consequência final é a morte. Espero que você tenha entendido, né? Lê também aí, por fim, 2 Coríntios, capítulo 7, né? Que ele vai falar sobre essa questão dessa tristeza piedosa, né? Do arrependimento, o pesar que o arrependimento traz. Lê aí, estuda direitinho, tá bom? Dúvidas, entre em contato, tá bom? Eu agradeço aí por vocês assistirem o vídeo e até a próxima.